Olá, lindeza, tudo bem? Desejo luz e paz no teu coração. E antes de começarmos sobre o nosso tutorial de hoje, eu quero agradecer a cada uma de vocês que se inscreveu no canal, que tem deixado seu gostei, seu like, seu joinha e que deixa o seu comentário ali, seja para esclarecimento de uma dúvida ou para simplesmente dizer que gostaram do tutorial que foi apresentado. Juntas a gente vai crescendo. O nosso canal, ele não tem o objetivo só da costura criativa. Ele tem o propósito do desenvolvimento da gente, mulher, como ser humano, se sentindo valorizada, transformada através daquilo que a gente consegue produzir com as nossas mãos. O nosso projeto de hoje é um projeto terapêutico, rápido, simples e muito útil de ser feito. Eu não gosto de dizer que você vai costurá-lo em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque cada uma de nós tem o seu próprio tempo. Mas é uma peça muito rápida de ser feita. E o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro abrir a nossa caixinha de retalhos e vamos verificar qual retalho a gente tem. Por quê? É com retalho de tricoline de algodão que nós vamos construir esta bolsinha terapêutica com sementes. No caso, eu gosto de fazer artes, né? Trazer da cozinha para costura. No caso aqui, é semente de painço. E aí eu não tô trazendo apenas da cozinha, eu tô trazendo da natureza. Porque o painço, ele é uma semente que aquece, que vai trazer o térmico quente ou frio para nossa bolsinha, mas também ele serve de alimento para os pássaros livres, que eu acredito que a gente deva preservar a liberdade dos pássaros, né? Tem pássaros que chegam a voar 30 km por dia e a gente, ser humano, não tem o direito de aprisioná-los. Aqui em casa, por exemplo, toda manhã eu recebo a visita de gralha azul, que vem em busca de pão. Elas fazem um griteiro, uma gritaria, acordam a vizinhança toda, mas a vizinhança já sabe que são as gralhas chegando para tomar o café da manhã. E aqui é o painço para os passarinhos menores. Então eu sempre tenho em casa um saquinho desse alimento, porque daí eu jogo na grama e eles vêm se alimentar. E agora eu peguei emprestado deles para fazer a nossa bolsinha térmica. Então a gente vai precisar 250 gramas de painço, um retalho de tecido tricoline de algodão e TNT, um pedaço de TNT. Eu já deixei cortado, porque como é retalho, eu vou passar para vocês as medidas que eu tinha como retalho. 50 centímetros de comprimento por 14 de largura do tricoline de algodão. O TNT, 50 centímetros por 18 centímetros. Esses 4 centímetros a mais é porque o TNT vai ser recheado com o painço. Então eu preciso que ele fique com um pouco mais de espaço. É como se fosse uma capa de almofada. Ela tem que ser sempre um pouco maior para que possa receber o recheio, digamos assim. Então, é esse material que a gente vai precisar para nossa peça. Tricoline, TNT e painço. Esse projeto, como você está usando com retalhos, ele vai custar menos de R$10. E ele vai servir para você aliviar suas dores de cabeça, suas dores musculares, sua dor de estômago, cólica menstrual, pode ser uma luxação no pé. Claro que é terapêutico, mas precisa uma orientação médica, do fisioterapeuta, da sua aromaterapeuta, que você pode potencializar
o calor ou o frio do térmico do painço com um óleo essencial. Então, toda essa possibilidade faz com que a gente trate as nossas dores de cabeça, nossa dor muscular, como eu já disse anteriormente, de uma forma mais aconchegante, mais natural, aquecendo no micro-ondas ou gelando no congelador da sua geladeira. Bem, agora a gente está na máquina de costura. Essa peça, ela é muito interessante porque mesmo que você não tenha máquina de costura, ela pode ser feita à mão, porque ela é muito simples mesmo, e o efeito terapêutico não vai mudar em nada. Ela é perfeita para você que tem um retalhozinho em casa, que gostou do projeto, mas eu não tenho máquina de costura. Não tem problema, se aventure e faça à mão. Nessa minha medida, ela tem 50 por 14. Mas ela é de retalho, então eu posso fazer com a medida que eu quiser. Cacá, eu só tenho 40, não tem problema. O outro que eu fiz quadradinho é 30, porque ela vai ficar no final 15 por 15. Então aproveita o tecido que você tem, o retalho que você tem. Se ela vai ficar mais comprida, você pode usar, né, para enxaqueca. Mas se ela fica mais quadradinha, você pode usar para cólica. Então não tem medida, não tem desculpa para que você não faça essa peça porque não tem o tecido ou porque não tem a máquina de costura. E eu garanto que quem já usou sabe que o efeito é muito curador, é muito maravilhoso. Reservei o painço. E aqui eu tenho o TNT, que vai servir de forro, e a tricoline 100% algodão. Então, vamos reservar um pouquinho o forro. E o que eu vou fazer agora? Dobrar ao meio, alinhando bem as pontinhas, porque o trabalho, apesar de ser uma peça rápida, ela precisa ter um bom acabamento. Dobrei ao meio e vou fazer uma pequena dobrinha de acabamento em cada lado. Coloco um alfinetinho só para me dar segurança. O outro lado alinhado da mesma forma. Faço o vinco com a unha mesmo, não tem problema. O tecido já tá passado, tá, meninas? Posso tirar esse alfinete, porque eu deixei as duas peças. E o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma costura com pé de máquina de um lado e de outro. Lembrando que direito com direito, vou costurar pelo avesso, tá? Na máquina, retrocesso no início e no final, usando o ponto 2. Retrocesso no início e no final, com pezinho de máquina. Vou aumentar um pouquinho a velocidade da minha máquina, porque ela tá muito devagar. Eu poderia costurar por aqui, mas eu gosto de costurar já fazendo o início aqui nas pontinhas, porque daí eu sei que elas vão ficar bem ajustadinhas, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Tirar o excesso de fios, né? Feito isso, a gente tem as costuras laterais prontas. Cortei o excesso de fio. Vamos dar uma olhadinha aqui, cortar o excesso de fio.
E vamos fazer um pequeno corte em diagonal aqui no cantinho, ó. Para que isso facilite na hora que a gente for virar a peça. Vou abrir a costura. Opa, não quer abrir. Vou abrir a costura e vincar ela bem vincadinha. Vou passar no ferro e já volto para mostrar para vocês. Costura aberta, passadinha, né, dos dois lados. O que nós vamos fazer? Virar pro lado direito, assentando bem os cantinhos. Bem bonitinho, cantinho. A parte externa da nossa bolsinha já está pronta. Aí você olha se os cantinhos estão bem abertinhos. Se não tiver, um alfinete um pouco mais grosso, introduza entre as duas costuras, ó. E bem delicadamente vai puxando a pontinha para fora, para ela ficar bem bonitinha. Porque acabamento é tudo, né? Quem que fez? Ah, fui eu. Nossa, que feio esse pontinho aqui. Não, isso não é para nós. Ó, os cantinhos bem bonitinhos. Agora, mesma coisa a gente vai fazer com o TNT. Vai fazer uma dobrinha, vincar, põe um alfinetezinho de segurança. Cuidando para que a dobra fique para o mesmo lado, tá? Porque quando a gente for costurar, elas têm que ficar a dobrinha para dentro dos dois lados. Fiz as duas dobras, agora eu vou passar as costuras laterais como eu fiz com a bolsinha. Costurando então, retrocesso no início, no final. Dos dois lados do nosso forro da bolsinha térmica. Cacá, eu poderia fazer sem o forro? Até pode, mas eu acho que fica mais protegido, mais higiênico. Se depois você quiser lavar a bolsinha, aí tem o forrinho já pronto, certo? Nossas costuras laterais estão feitas, cortei os cantinhos. O TNT não precisa passar e nem abrir a costura. Vou virar pro lado direito, ajustando bem os cantinhos, tá? Os cantinhos estão ajustados. E agora, vocês percebam aquilo que eu falei. Como a gente cortou 4 centímetros mais largo, ele vai estar mais largo que a bolsinha. Justamente por quê? Porque aqui vai abrigar o painço. Então, o que eu vou fazer agora? Direito do meu saquinho do TNT com o avesso da minha bolsinha. Avesso da bolsinha com o direito do TNT. Vou ensacar o TNT aqui na bolsinha, ajustando bem lá no fundo os cantinhos. Coloca a mão por dentro, ó, por dentro do saquinho, tá? Leva lá no fundo, com a ponta do dedo, ajusta bem o saquinho, tá? Ó. Como se você estivesse colocando o travesseiro dentro da fronha. Então, meu conjunto já tá montadinho. O TNT do forro, mais a parte externa da minha almofadinha térmica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui, ó, pra fora um pouquinho, para facilitar o preenchimento do forro,
do TNT. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o painço dentro do saquinho. Pode ser usado também outras sementes, como o alpiste, mas eu gosto do TNT, do painço, porque ele é arredondadinho, ó. Então, ele é mais delicado, mas fica a critério de vocês. Aqui na minha região tá em torno de R$ 4,50 um pacotinho com 500 gramas. 500 gramas dá para duas bolsinhas térmicas. Vou terminar de preencher e já mostro para vocês. Meu forro já tá recheadinho. Agora, lembram que eu tinha feito aquela dobrinha? Vai facilitar a nossa costura. Vou colocar uma presilha de segurança aqui, só para facilitar o fechamento, tá? Vou trazer para a máquina, vou passar uma costura aqui, mas eu gosto de passar uma costura dupla, uma mais distante aqui da borda e a outra mais na bordinha, só para dar uma reforçada. Porque como essa peça vai ser utilizada ou no micro-ondas, que depois eu vou explicar para vocês como faz, ou no congelador da geladeira, e vai ser muito movimentada, botar na testa, vai se adaptar às curvaturas do corpo, então eu prefiro fazer uma costurinha dupla para garantir também a segurança do produto. Então, como eu falei, tô passando uma costurinha dupla aqui, retrocesso no início e no final. Prefiro fazer assim, ó, para não ter que jogar toda essa parte pro interior da máquina aqui. Então, eu prefiro arrematar aqui e fazer a segunda costurinha. Claro que tinha que o fio sair da agulha, né? Vamos fazer a segunda costura, retrocesso no início, retrocesso no final, até o finalzinho. E a nossa bolsinha térmica, ela já está praticamente pronta. Nós estamos a uma costura de finalizar o nosso projeto. Agora vem Dia das Mães, aquela amiga que ganhou nenê recentemente, você mesma que tá com dor de cabeça, que fez uma cirurgia dentária, vai ser muito útil você poder aproveitar essa bolsinha. Agora, o que eu vou fazer? Trago essa parte dobrada para fora, ajusto todo o forro para dentro da bolsinha, dou uma ajeitadinha no painço e vou fazer a costura de acabamento. Já mostro para vocês como que faz isso. Lembram que eu tinha pedido para vocês fazer uma dobrinha aqui antes de começar qualquer costura? Por quê? Porque embaixo de uma delas, tá vendo? Eu embuti o forro, ó, para ficar presinho, ó, tá? Então, coloquei o forro, trouxe a dobrinha por cima do forro, por cima do saquinho de TNT, porque vai ficar presinho. Pode fazer solto? Pode, mas eu acho que fica mais prático se o forro ficar costurado também. Feito isso, vamos colocar a segunda parte por cima, ajustando bem as pontinhas. E você pode passar uma costura ou decorativa, se a sua máquina tiver ponto decorativo, ou um pesponto. Eu vou fazer só um pespontozinho. Lembrando que costura de pesponto, a gente coloca a máquina no ponto 3, tá? Então, vou trazer para a máquina, vou fazer uma costura de pesponto aqui e vou fazer uma segunda costurinha de pesponto também. Então, vou fazer uma costurinha de um pé de máquina e uma de pontinha e já mostro para vocês como ficou. Então, a costurinha de pesponto bem na beiradinha, façam com bastante calma, com bastante tranquilidade, observando
para as pontinhas ficarem bem alinhadinhas. E a nossa peça tá praticamente pronta. Vou passar a segunda costurinha de pesponto. Se você optar, como eu disse anteriormente, uma costurinha, um pontinho decorado, também não tem problema nenhum. É só porque eu optei aqui de fazer o pespontozinho mesmo. E aqui, queridas, nós temos a nossa bolsinha térmica finalizada. Olhem que delícia! Uma coisa bem macia, flexível, que vai ajustar na tua mão, vai ajustar no teu cotovelo. Feita toda com retalho, um restinho de TNT e a semente do painço, em duas versões. A bolsinha quadradinha e a bolsinha retangular. Essa aqui eu indico mais para cólicas, para dores abdominais, e também você pode usar isso na versão infantil. Usa um tecidinho infantil. Então, lindezas, vocês viram como é simples fazer essa bolsinha terapêutica? Na versão retangular, na versão quadradinha. Ela se ajusta à sua mão, à sua testa, ao seu abdômen. E aí você pode usar em várias situações. Infantil, dia do professor, uma estampinha mais romântica para sua mãe, para aquela amiga que você tanto gosta, para você, para o seu marido, para o seu namorado, para sua avó. É infinita possibilidade, porque ela não tem contraindicação e ela funciona. Até as pessoas que não acreditam muito nas alternativas se renderam à bolsinha térmica. Como que você vai usar essa bolsinha? Bem, se você for usar no micro-ondas, aqueça por 20, 30 segundos no máximo. Lembrando que antes de colocar na pele, faça o teste para ver, porque cada pele e cada micro-ondas tem um tempo de aceitação, né? Então, faça um testezinho antes de colocar no local definitivo. Se quiser colocar por exemplo, eu tô aqui com uma camisa de manga comprida, né? Eu posso utilizar por cima da camiseta de manga comprida, que vai amenizar o calor. Então, façam o teste antes de colocar sobre a pele, principalmente se vocês forem usar em bebês, em crianças, em idosos que têm peles mais sensíveis. Se você for usar na versão gelada, coloque no freezer por 30 minutos e deixe gelar, tá? Dependendo também do tamanho da peça e da potência do seu aparelho, tá? Então, lembrando, no micro-ondas de 20 a 30 segundos e no freezer 30 minutos. Façam primeiro o teste antes de aplicar no local definitivo, tá? E aí, tá pronto o nosso projeto. Lembrando que a mesma bolsinha serve para o calor e para o frio. Você não precisa ter uma só para o frio e outra só para o calor. Tô com cólica? Vou aquecer no micro-ondas essa bolsinha. Fiz uma cirurgia dentária que precisa colocar gelo? Vou congelar minha bolsinha e vou usar normalmente. Depois, guarda num local sequinho para a próxima utilização, porque ela é reutilizável. Diante disso, queridas, quero agradecer imensamente